Segunda parte de Moisés e o Decálogo. Moisés liberta seu povo à custa de enorme sacrifício e amparados pelos prodigiosos dons mediúnicos que possuía. Depois disso, o faraó disse a Moisés: Ide e servi o Senhor, como tendes dito. Inicia-se o êxodo, saída dos hebreus do Egito, mas o faraó, arrependendo-se, persegue-os até as margens do Rio Vermelho, na região do Mar dos Juncos, onde os soldados egípcios são tragados pelo mar depois da passagem de Moisés e seu povo. No deserto, tomam a direção sul ao longo da costa do Mar Vermelho e depois em direção ao Monte Sinai. Na perseguição, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas se dividiram em duas e o povo pôde passar. Os egípcios entraram atrás deles, mas o mar se fechou e todos morreram. Assim o povo foi salvo. Humphreys supõe que um vento nordeste de 130 km por hora poderia ter soprado à noite, empurrando a água do mar para as partes mais rasas do leito, aparecerem como uma faixa de terra seca para possibilitar a sua travessia. Moisés conduziu o povo, eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças, com destino à terra prometida, Canaã, atualmente chamada de Palestina. Em Êxodo, capítulo 19, lê-se que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Moisés chega ao Monte Horebe, na península de Sinai, e aí lá recebe os 10 mandamentos, as tábuas da lei ou decálogo. Fala Emmanuel em O Consolador, questão 269, que embora Moisés trouxesse consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, era impossível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Diz Kardec que há duas partes distintas, a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. A lei de Deus ou decálogo é uma lei de todos os tempos e de todos os povos e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais leis estabelecidas por Moisés foram transitórias porque o grande legislador foi obrigado pelo temor a manter um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus. Por ser um povo de difícil trato e estarem sempre insatisfeitos, apesar de Deus prover todas as suas necessidades e auxiliá-los nas dificuldades, tiveram que vagar 40 anos pelo deserto, a fim de que fosse feita a purificação da raça. Os mais velhos, que haviam adquirido os costumes dos egípcios, faleceram no deserto e não entraram na Terra Santa. Deus não castigava seu povo, como não castiga ainda hoje. Ensinava-o a valorizar a riqueza espiritual e a ordem. Ao final desse tempo, dirigiram-se ao Vale de Arabá, sul do Mar Morto, entrando pelo lado oriental do Édom e subindo até as terras de Moabe e Amon. Eles acamparam nas estepes, região relativamente plana, árida e calcária, de Moabe, à margem esquerda do rio Jordão, em frente a Jericó. Moisés, sentindo-se no final de sua vida terrestre, escolhe Josué como novo líder e discursa ao povo falando do término de sua tarefa, da continuidade por Josué e, por fim, da bênção de todas as tribos e sobe ao Monte Nebo para ver a tão decantada terra prometida, Canaã. Tinha então a idade de 120 anos quando morreu, deixando na história dos homens a marca de sua personalidade missionária como líder de um povo, como legislador extraordinário, como legítimo emissário do plano superior para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Consolador, questão 270, Emmanuel. Moisés foi enterrado no Monte Nebo por seu sobrinho, Essen, que posteriormente deu origem à seita dos essênios, segundo alguns. O Pentateuco é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia. Pode-se dizer que o Pentateuco é o livro da lei de Moisés, a Torá, como é chamada a Bíblia judaica. A composição literária é atribuída a Moisés, afirmado pela tradição, embora não haja confirmação de que ele tenha escrito os 5 livros: Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio.
No primeiro, conta a história de Israel e de seus objetivos para chegar à terra prometida, exortando-os à obediência. No segundo, Moisés conta a história da legislação, falando-lhes dos 10 mandamentos e relembrando as leis editadas anteriormente e da necessidade de sua obediência. No terceiro discurso, Moisés fala da solene promulgação da lei, das bênçãos decorrentes da obediência e dos castigos da desobediência. Nos últimos atos, Moisés fala da nova aliança de Deus com o povo e das promessas da misericórdia divina, da indicação de Josué como seu sucessor e sua bênção ao seu povo antes de sua morte. Mensagem do livro Homem de Deus, de Richard Simonetti. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se alguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Vamos analisar esses princípios. Justiça. A norma mais elementar nos foi oferecida por Moisés na tábua dos 10 mandamentos da lei, que recebeu no Monte Horebe, na península de Sinai. Podemos situá-la como a revelação do não. Enuncia o que nos é vedado, sintetizado em 5 mandamentos básicos: não matar, não mentir, não cobiçar, não cometer adultério, não roubar. Ser justo, em princípio, seria não fazer nada que leve prejuízos ao semelhante. Nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. O exame de consciência diário implicaria em verificar se observamos essa orientação. Importante também cogitar da extensão das proibições mosaicas, que transcendem o sentido literal, oferecendo-nos um ensejo para avaliações mais profundas. Não matar. Poucos guardam o mau hábito de transferir para o além aqueles que os contrariam ou prejudicam. Não obstante, raros podem afirmar que em nenhum momento perturbam alguém. Ouvi de um funcionário que o atormentava e deixava doente a convivência com seu chefe, homem rico, industrial poderoso, mas um tirano em sua empresa. Impulsivo, agia com aspereza e não vacilava em demitir sumariamente aqueles que o contrariavam. Pode ser considerado homem de bem um patrão que inspira medo em seus subordinados? Alguém que os perturba de tal forma que chega a adoecer? Não mentir. Raros poderiam proclamar: hoje fui amigo fiel da verdade. Afirmam os psicólogos que as pessoas mentem o tempo todo para atenderem aos seus interesses, para furtarem-se às responsabilidades, para livrarem-se desses compromissos. Isso a partir da clássica não tem nada não, expressão com a qual dispensamos o necessitado que bate à porta, como se vazia estivesse a nossa despensa ou murcha a nossa carteira. E quem nunca deixou de atender alguém que o procurava no telefone mandando dizer que não estava, obviamente com o cuidado de escolher o portador do recado. Um menino orientado pelo pai para dar a mentirosa informação diz inocentemente: papai mandou dizer que não estava. Não cobiçar. Cobiça é o desejo ardente de possuir algo, propriedade, dinheiro, poder, diz Paulo em Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Afirma Gandhi: queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, e sim em diminuir a tua cobiça. Não cometer adultério. O adultério está relacionado com a infidelidade conjugal. Se o considerarmos em seu sentido mais amplo uma traição, verificaremos que frequentemente o cometemos quando negligenciamos nossos compromissos. O marido que negligencia a esposa atribulada, a mãe de família que negligencia os filhos que negligenciam os pais idosos, o servidor que negligencia as orientações da empresa,
o profissional liberal que negligencia os clientes, o religioso que negligencia a religião, o homem que negligencia o amigo enfermo, o motorista que negligencia os códigos de trânsito, o pedestre que negligencia a ordem e a limpeza no logradouro público. A negligência é tão presente no comportamento humano que determinados eventos como casamento, atividade comercial, exercício profissional, são oficializados em documentos com a assinatura dos envolvidos e das testemunhas, não raro com a obrigatoriedade de registro em cartório. Ainda assim, o chamado até que a morte o separe, proclamado pelo sacerdote no casamento religioso, é quase letra morta, porquanto a maioria dos casais separa-se antes que a morte o faça. Tudo isso porque as pessoas costumam negligenciar seus compromissos. Não roubar. Há uma frase interessante cujo autor não citarei, porquanto é atribuída a vários humoristas. Exprime bem a atual situação do Brasil. Ou restaura-se a moralidade, ou nós enriqueceremos todos. Parece que considerável parcela da população está elegendo a segunda proposição. Não é novidade que a corrupção está institucionalizada em nosso país em face da imaturidade do brasileiro. Segmentos sociais que deveriam primar pela honestidade oferecem gritantes exemplos de descaso por elementares princípios éticos. Um bom exemplo, a classe política, tão desmoralizada que o termo política é hoje sinônimo de corrupção, porquanto boa parte dos nossos representantes tem por objetivo tirar proveito de sua função, ainda que em prejuízo dos contribuintes que pagam a conta. Profissionais da saúde, com a gloriosa missão de curar, que deveriam ser um sacerdócio, fazem da medicina um comércio lamentável, sonegando dedicação e desprendimento que deveriam ser seu apanágio. O quadro é assustador. O atendimento é precário nos postos de saúde, não apenas porque há poucos médicos, mas também porque muitos não observam o elementar dever de cumprir a jornada de trabalho.